Perto de Marte, algo começou a acontecer que ninguém consegue explicar. O 3I Atlas, um visitante vindo de fora do nosso sistema solar, de repente mudou de comportamento. Seu brilho não é constante, ele pulsa, como se obedecesse a um padrão. E há sinais de que sua rota pode estar sendo alterada, não por acaso, mas por algum tipo de intenção. O que estamos observando não se encaixa em nenhum manual de astronomia. É apenas um cometa estranho ou estamos diante de algo que nunca foi revelado ao público? Fique até o fim, porque as implicações disso podem ser muito mais perturbadoras do que você imagina. No começo, parecia apenas mais um registro comum. O James Webb e sondas próximas a Marte captaram uma súbita intensificação no brilho do 3I Atlas. E isso, por si só, não chamaria tanta atenção. Afinal, é natural que cometas liberem jatos de gás e poeira quando se aquecem. Mas nesse caso, a sequência de eventos não se encaixava em nenhum manual. Logo após o aumento de brilho, o cometa mudou sua trajetória. E não foi aquela alteração suave, calculada que a gravidade costuma provocar. Foi um desvio repentino, inesperado, como se o Atlas tivesse reagido a alguma coisa. Pense nisso. Um objeto que viaja há milhões de anos pelo espaço profundo, atravessa fronteiras invisíveis, chega ao nosso sistema e, justamente ao se aproximar de Marte, realiza um movimento que parece ter sido feito de propósito. E então veio a parte mais intrigante. Junto com a mudança de rota, detectamos pulsos regulares de energia. Não eram explosões aleatórias, não eram ruídos caóticos, eram sinais repetidos com intervalos consistentes, quase como um batimento. Imagine observar algo a milhões de quilômetros de distância e perceber que ele emite uma cadência, um ritmo. É como se dissesse, eu estou aqui. Para alguns, isso foi apenas uma coincidência impressionante. Para outros, a sensação foi de estar presenciando algo que não parecia natural. E é nesse ponto que a mente começa a correr. Será que estamos diante de um simples cometa? Ou diante de uma estrutura que possui um comportamento próprio, quase como um organismo em escala planetária? O que era para ser mais uma passagem silenciosa perto de Marte, se transformou em um mistério inquietante. E pela primeira vez, a ideia de que o Atlas poderia não estar apenas viajando, mas interagindo, deixou de parecer ficção científica e entrou no campo das possibilidades desconfortáveis. A comunidade científica, como sempre, tentou encontrar explicações racionais. De início, surgiram hipóteses mais conservadoras. Alguns astrônomos sugeriram que o núcleo do Atlas teria liberado uma quantidade absurda de compostos voláteis, criando uma ejeção de gás e poeira tão poderosa que poderia justificar tanto o aumento repentino de brilho quanto o leve desvio em sua rota. Outros apontaram para uma interação magnética. Marte possui uma magnetosfera fragmentada, e talvez partículas altamente carregadas liberadas pelo cometa tenham encontrado esse campo, gerando uma ilusão de manobra. Tecnicamente plausível, mas nada disso explicava os pulsos regulares, como batidas compassadas que continuavam sendo detectados. E foi aí que algumas vozes mais ousadas dentro da ciência levantaram hipóteses desconfortáveis. E se não estivéssemos diante de uma reação caótica da natureza, mas de algo organizado? Imagina, se o núcleo do Atlas guardasse não apenas moléculas complexas, mas estruturas capazes de se autorregular, responder ao ambiente quase como um instinto de sobrevivência, estaríamos presenciando a primeira evidência de uma vida interestelar. Não vida no sentido tradicional de células e organismos, mas um comportamento ativo, quase intencional, vindo de algo que, até então, classificávamos como apenas um corpo de gelo e poeira. E essa possibilidade divide opiniões. Para uns,
é só um salto criativo da imaginação. Para outros, é a ponta de um fio que pode mudar completamente a forma como entendemos o que significa estar vivo no universo. E então surge a pergunta que ninguém consegue ignorar: por que justamente Marte? O planeta vermelho já foi palco de mistérios por décadas. Rios que secaram há bilhões de anos, sinais de antigas tempestades e a possibilidade de micro-organismos escondidos sob seu solo árido. Agora, com o Atlas exibindo um comportamento tão incomum nas proximidades do planeta, parece quase inevitável pensar em uma conexão. Imagine por um instante, se o Atlas realmente carrega estruturas complexas ou formas de vida adormecidas, e se a simples passagem por Marte foi suficiente para ativá-las? Isso poderia transformar o que antes parecia um deserto estéril em um palco de interação, um lugar capaz de despertar algo vindo de além do nosso sistema. De repente, Marte deixa de ser apenas o vizinho vermelho que estudamos nos livros e se torna um protagonista silencioso de um fenômeno que desafia toda a lógica que conhecemos. Enquanto os cientistas ainda buscam explicações conservadoras, a internet não consegue se conter. Os pulsos regulares detectados no núcleo do Atlas são tão precisos que alguns analistas independentes começaram a se perguntar: seriam sinais artificiais? E há aqueles que acreditam que a fragmentação inicial do cometa não foi um acidente, mas um processo calculado, como se o Atlas estivesse se abrindo deliberadamente, liberando algo escondido há milhões de anos. Alguns até sugerem que ele poderia carregar pequenas sondas ou organismos microscópicos, deixados ali de propósito. Para os mais ousados, o Atlas não seria apenas um visitante gelado. Seria uma cápsula enviada com intenção, talvez trazendo sementes de vida ou até uma mensagem codificada para civilizações que cruzassem seu caminho. Loucura! Talvez. Mas lembre-se, até recentemente ninguém acreditava que cometas de outros sistemas estelares poderiam sequer visitar nosso sistema solar. E já vimos 3 deles em menos de uma década, cada um carregando seu próprio mistério. Se essa história mexeu com você, curta o vídeo e se inscreva no canal. Aqui continuamos explorando os segredos do universo, desvendando fenômenos que desafiam a ciência e talvez a própria imaginação.